Ilya, German, muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente vai fazer uma breve sessão informativa, contando um pouquinho o que é o Asia Democracy, né? Essa conferência de alunos da Universidade de Harvard. Mas o mais importante é a gente conseguir sanar todas as dúvidas de vocês e que a gente tenha deixado tudo claro no final. Então, vou passar brevemente por esses slides. Enquanto vocês, se surgir alguma dúvida durante, fiquem à vontade para escrever no chat, até já para não esquecer, mas no final também a gente vai ter a oportunidade de responder todas as perguntas. De novo, obrigado pelo tempo de vocês e vamos começar. Aqui está um pouquinho do nosso board, né? Do nosso grupo de diretores do Asia Democracy. A gente tem a felicidade de ter dois deles aqui. Eles vão se apresentar em inglês agora, mas o Mian, o presidente, e a Natália, que é diretora de recrutamento, estão aqui com a gente. E vou dar a oportunidade deles de falar um pouquinho quem eles são, de onde eles vêm, antes da gente contar um pouquinho mais sobre a organização. Mian. Bom dia aos dois. Eu tentarei fazer isso em português, mas não falo muito, então, mas desculpas. Eu me chamo Mian e sou o presidente do Asia Democracy dessa fantástica conferência, onde Edu é o diretor de comitês em português. Então, a apresentação fará Edu, na maioria. Eu ficarei aqui nesta sala para responder as perguntas, as dúvidas que vocês podem ter. Então, muito prazer e falamos. Feel free to go ahead. Oh, yeah. I'm Natalia. I'm the recruitment director. Apologies, I don't speak Portuguese, but if you have any questions you want to ask in English, I'm more than happy to answer them. Thank you. I think you can leave yourself unmuted. Perfect. Yeah. Então, eu sou o Eduardo, muito prazer. Nós três somos alunos aqui da Universidade de Harvard, só que de diferentes anos. Então, eu estou no meu segundo ano de graduação, o Mian está no terceiro e a Natália a Natália está no último ano já. Então, em maio do ano que vem, ela termina um tempo aqui em Harvard. E eu estou coordenando os comitês em português da conferência. Vai ser um ano muito especial, que a gente retorna para o presencial depois do Covid e expande comitês em português. É um motivo de muita felicidade a gente estar aqui fazendo essa ligação com vocês e trazer escolas brasileiras para esse evento que reúne tantas escolas de vários países da América Latina. Mas vamos lá, uma pergunta muito importante, né? Quem somos? O que é o Asia Democracy? Acho que a coisa mais importante é a gente explicar o que significa Ásia, né? Então, a palavra Ásia, que também tem significado no espanhol, mas ela é um acrônimo para a gente, Harvard Association Cultivating Inter-American Democracy. Eu vou escrever aqui no chat, porque acho que muitos alunos podem acabar perguntando, pais, eu acho que eu consigo acessar o chat só depois que eu parar de compartilhar minha tela. Mas, então, é a Associação de Harvard do Cultivo da Democracia nos países da América Latina. E foi fundada em 1994 aqui na Universidade de Harvard. Então, a gente está chegando nas nossas 3 décadas de conferência, o que é muito especial, falta pouco para a gente chegar nas 3 décadas. E a ideia é que a conferência ela é organizada por alunos de Harvard, somos nós que moderamos os debates, mas é um fórum de debates entre alunos de vários países da América Latina. Então, isso explica um pouco do nosso objetivo também, que é criar essa simulação internacional de um fórum político focado nos assuntos mais urgentes e importantes da América Latina. No ano passado, por exemplo, a gente tinha gente de 8 países da América Latina, estudantes todos de ensino médio, os alunos de Harvard coordenavam esses debates, e aí os temas são variadíssimos, né? A gente já chega neles, mas os comitês eles iam desde saúde, educação, direitos indígenas, e por aí vai, até relações internacionais também, nos temas que tocam a América Latina nesse sentido. Então, aqui está uma foto de uma conferência presencial no passado. Eu acho que o mais legal é a gente ver todas essas bandeiras aí, cada aluno trazendo essa perspectiva completamente diferente, quem nasceu em um país diferente, mas a gente sempre teve o desafio de trazer as escolas brasileiras. E o motivo era a língua, né? As nossas escolas têm esse desafio do espanhol e a gente tem a sorte nesse ano de estar com comitês em português. E aí esse é o motivo da gente estar fazendo contato com o Galois, a Escola das Nações, são várias escolas brasileiras que estão interessadas em participar do Asia Democracy.
Mas agora a gente vai ter a oportunidade de trazer a voz de escolas brasileiras em comitês em português. Estava faltando, a bandeira estava lá, mas estavam faltando os nossos alunos, né? Passando aqui para o nosso próximo slide, a conferência do ano que vem, ela volta a ser no formato presencial. Então, a gente teve 3 anos do Asia Democracy sendo online devido à pandemia, e a gente volta a um modelo presencial, e isso tem um valor muito grande. Então, os debates eles vão ser dinâmicos, cara a cara. Eu imagino que os alunos do Galois já tenham, alguns, tido a oportunidade de participar de simulações das Nações Unidas, né? A gente está tendo essa corrente no DF muito legal, de dentro das próximas escolas a gente tem as Mundis. Então, eu sei que o Sigma tem o seu Sigma Mundi, o Galois com certeza deve estar fazendo um trabalho muito legal nesse sentido. E é muito importante esses debates serem presenciais, porque ensina a esses jovens a habilidade de comunicação, de respeitar o tempo de fala um do outro, de se expressar, oratória, retórica, a desenvoltura que é tão importante para o mercado de trabalho no futuro. O segundo ponto é que a gente expande os comitês em português, como eu havia dito para vocês, então é algo também que vai ser muito especial da nossa próxima conferência. E voltando ao modelo presencial, a gente volta a ter as nossas tradições do Asia a todo vapor. Então, a gente tem show de talentos, com esses alunos de vários países apresentando. Há um painel sobre admissões em universidades norte-americanas, com vários alunos da Universidade de Harvard, que estão lá presencialmente na conferência. A gente tem dança dos delegados, que é esse momento mais cultural, interativo, que é muito legal também, né? E muito mais. A nossa conferência do Asia do ano que vem, a gente já tem local e datas definidos. Então, vai ser 9 a 12 de março. Vou até deixar isso aqui claro, para que não gere nenhuma confusão. 12 a 9 pode deixar a gente confuso, que está indo de um mês para o outro, né? Mas é de 9 a 12 de março de 2023. Aqui tem algumas fotos do local onde os debates vão acontecer, é nesse hotel, chamado Hilton Cartagena. Então, os alunos eles vão ficar hospedados no mesmo local em que os debates vão acontecer, e é nessa cidade de Cartagena, né? Aqui tem a foto do hotel, essa região bem bonita aqui da cidade de Cartagena, e vale a pena já deixar essas datas anotadas, porque elas estão, de fato, assim, definidas, é 100% de certeza que a conferência vai acontecer nos dias 9 a 12 de março. Quando que os alunos devem chegar à conferência, né? Então, nós aconselhamos todas as escolas a chegar, no máximo, na terça-feira pela manhã. Porque na terça, ali no período de tardezinha, a gente já vai ter momentos de fazer o registro desses delegados, e de sexta a domingo, a gente tem dias muito intensos da conferência. Então, quinta-feira de manhã é quando a gente coloca ali a expectativa máxima de chegada de todos os delegados, de todos os alunos. Quem são os diretores dos comitês, né? Então, eu vou garantir que eu estou me fazendo claro nesse sentido, mas como que funciona o comitê de um debate de simulação das Nações Unidas? Então, o Asia Democracy, como é uma organização que promove a democracia na América Latina, ele simula não a ONU, mas a Organização dos Estados Americanos, que é uma organização parecida com a ONU, mas que quem estão representados ali são os países da América Latina. Então, a gente é a maior simulação oficial da OEA, né, da Organização dos Estados Americanos. Então, isso é algo que difere um pouquinho assim, a simulação da ONU. É mais fácil de explicar dizendo assim, mas nós somos uma simulação da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que está juntando os representantes dos países da América Latina. Então, na hora que os alunos entrarem nessa sala de debate, né, simulando eles estarem num fórum de debates da OEA, o que vai acontecer? Os alunos, eles são os representantes dos países, ou representantes de figuras importantes, chefes de Estado, diplomatas, e eles vão ser os protagonistas dos debates. Os alunos, eles definem a agenda dos debates. Vamos supor que o tema é a crise na Venezuela, os refugiados saindo da Venezuela. Os alunos vão definir a agenda dos debates, o que vai ser debatido em cada sessão. Eles que vão debater as soluções, entender o problema e, no final, apresentar o projeto de resolução. Qual é a função dos alunos de Harvard na sala? Garantir que a gente faz o que a gente chama de moderação, né?
Então, a gente garante que está tudo dando certo, procedimentalmente, dando apoio para esses alunos, ensinando eles algumas coisas que às vezes eles estão com dúvida, tanto em termos de conteúdo, mas principalmente procedimental. Então, vão ser 23 alunos de Harvard que vão estar presencialmente na Colômbia. 12 desses 23 vêm de países internacionais, né? Então, a gente tem a maioria desses alunos vindo da América Latina e da Espanha, então são alunos internacionais que receberam admissão em Harvard. E os 12 dos 23 vêm de muitos países diferentes mesmo. A gente tem Argentina, Colômbia, Brasil, a gente tem Guatemala e por aí vai, né? México. Então, uma experiência muito legal de interagir com esses alunos de Harvard e de outros países também. Um pouquinho sobre os comitês, né? A gente vai ter 15 comitês em 3 línguas, português, espanhol e inglês. Então, a gente vai ter comitês oferecidos em todas as línguas na América Latina, o que é muito interessante. A gente está recomendando todas as escolas brasileiras, desde Eleva, Escola das Nações, todas as escolas no Brasil, para se inscrever, colocarem as preferências de comitê primeiras como os comitês em português. E o motivo por trás disso é que a gente está, na primeira vez, tendo essa oportunidade de colocar comitês em português na conferência, né? Então, para o Brasil se consolidar aí, é muito importante que a gente tenha a participação dos delegados no comitê em português. E aí, a luz aqui se foi, mas estão me ouvindo bem ainda, né? Show. E aí, qual é a grande importância da gente ter as escolas brasileiras se inscritas em português? Que no futuro a gente espera que outros países da América Latina também se inscrevam para falar português, debater em português. Mas nos primeiros anos, se as escolas brasileiras não se fizerem presentes, representar o nosso Brasil nesse fórum internacional da América Latina, nosso país vai continuar estando de fora. Então, a gente precisa dar esse primeiro passo. A gente ter, então, no ano passado, a gente já teve, nos últimos anos, a gente teve escolas brasileiras participando em outras línguas, mas aí dificultava muito, porque a maioria dos alunos do Brasil, às vezes, falava, nossa, eu não vou querer participar desse debate em inglês. Agora, quando a gente expandindo esse espaço do português também, a gente garante que os alunos brasileiros vão sentir a vontade de ir falando as suas línguas e ainda assim participar desse fórum internacional em outro país, tão legal, né? Então, essa está sendo a recomendação que a gente está fazendo a todas as escolas. Vão ser 3 cortes interamericanas de direitos humanos, uma por língua. Então, vai haver uma em português também, 2 comitês de crise e 2 comitês sobre o país em que ocorrerá a conferência, a Colômbia. E quais são os comitês em português, né? A gente tem 3, no site do ASEA já a descrição deles de forma bem detalhada e de todos os outros nas outras línguas também. Mas os em português estão, a gente tem um comitê de crise do gabinete de impeachment da Dilma. Então, a gente vai colocar ali situação, oposição, recriar esse momento histórico com todas as vozes representadas, que é um dos momentos mais marcantes da nossa democracia nas últimas décadas, né? Então, vai ser algo muito interessante, vai ter a Dilma representada, vai ter todas as grandes figuras ali do momento, de várias instituições de Estado. A gente vai ter um comitê, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tratando do caso Vladimir Herzog, que foi um caso real, que foi debatido na Corte no passado, que envolvia jornalismo e também a questão de liberdade de expressão e ditadura militar no Brasil. Então, eles vão estar tendo a oportunidade de estar lá como juízes ou advogados debatendo um caso que de fato aconteceu. Então, é muito interessante essa experiência, né, de você simular o que o juiz de fato fez. E o nosso último comitê, ele vai ser muito criativo, é um comitê de fundação do Brasil. Então, vai ser um comitê que vai estar ali por volta dos anos 1500, e a gente vai ter as grandes figuras que iniciaram, assim, os portugueses acabaram de chegar, a gente tem esse encontro, como que a gente funda o Brasil, né? Como a gente recria, quem vai ter cidadania ou não, tudo mais. Então, vai ser outro debate muito criativo também, que aí eles já vão navegar, assim, 500 anos para trás. Então, esses são os 3 comitês em português, e lá no site a gente encontra as descrições bem detalhadas dos comitês em espanhol e inglês também. Nos últimos anos, a gente teve alguns convidados de honra bem legais na conferência, principalmente na cerimônia de abertura, né? Então, neste ano, a conferência aconteceu no primeiro semestre virtualmente. O ex-presidente do Peru, ele passou uma mensagem para os alunos,
A Tabata já passou também uma mensagem. A Tabata, ela foi do ACE, ela foi diretora de comitês em espanhol quando ela estudava aqui na universidade, mas ela deu esse discurso enquanto deputada. A gente teve o ex-vice-presidente da Colômbia e, assim, só colocamos aqui de alguns últimos anos, né? Mas o palestrante do nosso próximo ACE será anunciado em breve. Como é que funciona o processo de inscrição? Acho que agora a gente entra um pouco na parte logística, muito importante, que eu imagino que os educadores estejam mais apegados a essa parte mesmo, garantir que o beabá da inscrição tá na palma da mão. Então, a primeira coisa é revisar o nosso manual de inscrição. A gente tem um manual bem detalhado, que pode ser divulgado para os alunos, pais e mestres, né? Então, depois de revisado o manual de inscrição, os alunos entendendo o que se trata a conferência, esse maior fórum da Organização dos Estados Americanos da América Latina, para alunos de ensino médio, enfim. Depois de revisado o manual de inscrição, a gente tem que completar o formulário, né? Então, todas essas informações sobre inscrições, o link do formulário, estão no site do ACE aqui. Eu vou mandar esse link aqui no chat para vocês, mas é acedemocracy.org/register. Mas lá se encontra o formulário de inscrição. O que vai estar no formulário de inscrição? São informações básicas sobre a escola e os educadores acompanhantes, informações sobre a delegação. Então, qual a quantidade de alunos que vai compor a delegação, as preferências dos comitês e aplicações especiais, que a gente já vai falar sobre isso. Mas no caso que o aluno é muito talentoso nessa questão de debates, ele vai participar na função administrativa, de também ser ajudar o diretor do comitê administrativamente. A gente tem essa opção também, que é bem legal. Então, são essas as informações que são coletadas no formulário de inscrição. Depois de completado o formulário de inscrição, que acontece o pagamento das taxas de inscrição, que são uniformes, né, para a América Latina, para todas essas escolas, e eu já mostro para vocês uma tabela bem legal, tabela que mostra de forma clara, assim, quais são esses prazos, os prazos e as taxas. Então, depois de pagas as taxas de inscrição, a gente vai receber de vocês as preferências, né, dos comitês, dos delegados, dos alunos de vocês, e com 1 ou 2 semanas de pagas as taxas, a gente vai enviar as representações dos delegados para vocês. Então, eles vão ter aí alguns meses já sabendo o que eles vão representar no comitê, para poder se prepararem, poder chegar assim da forma mais preparada possível na conferência. Então, o próximo passo seria a reserva de hotéis. Então, a gente consegue como a gente está fazendo tudo no hotel, tanto os debates como a conferência, a gente pressionou muito para conseguir um bom desconto e deu certo, né? Então, é possível reservar os hotéis com um código que está no site do ACE. E o preço ficou exatamente... Então, os quartos são para 4 pessoas, né? Então, 4 pessoas ficam no mesmo quarto. E é $135 por noite, não por pessoa, para o quarto inteiro. Então, ficaria $135. Vamos supor que se fiquem 4 noites, né? Quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo e domingo para segunda, porque domingo à noite tem a dança dos delegados. Então, nessas 4 noites, ficaria $135 por pessoa, tudo. Então, ficou um valor, assim, bem interessante mesmo. Ficamos muito felizes com essa parceria que deu para fazer com o hotel, esse valor. Ainda mais o hotel aqui, não sei se vocês conseguiram ver a foto aqui do hotel. Está passando para... Mas o hotel aqui é bem legal mesmo. Então, acabou ficando um valor bem interessante. E aí, em seguida, preparar para uma experiência incrível, né? Questão de voos não está aqui nesse passo a passo de inscrição. Por quê? Porque cada escola está administrando isso da forma como achar melhor. Se aparecer um voo bom, marque o mais rápido possível. Essa é a recomendação que nós estamos dando. E tendo em vista essa chegada até na quinta-feira de manhã. Partindo aqui para os nossos últimos slides, né, das datas de inscrições importantes. Algumas escolas que já participam há anos e anos e anos do ACE, eles fazem inscrições antecipadas
mas a maioria das escolas mesmo, né, como é uma simulação que já existe há mais de 20 anos, a gente tem isso de algumas escolas já conseguirem fazer esse processo com pais, mestres, de forma muito antecipada, mas, de forma geral, a gente tem as inscrições durante o período regular, e o prazo é do dia 12 de dezembro, né, e as inscrições atrasadas do dia 16 de janeiro. A gente coloca prazos para isso, porque a gente está coordenando com o hotel toda essa questão de logística, quantidade de gente que vai chegar, os espaços, enfim. Então, por isso que a gente tem esses prazos próximos já. Quais são as taxas de inscrição? E elas estão aqui em dólar, né? Os pagamentos, eles são realizados por wire transfer, ou um cheque enviado por correio. A maioria das escolas fazem por wire transfer mesmo. E existe, cada escola que participa paga essa taxa, que não é por aluno, é uma taxa fixa de $75. Então, é a taxa da escola ser registrada como uma delegação. Então, por exemplo, existe prêmio no Ásia para escola, né? No final da conferência, as escolas são premiadas, por exemplo. Então, essa é a taxa para você se inscrever como uma delegação, por exemplo, e as delegações inscritas são as que ocorrem, por exemplo, a esses prêmios de escola. A gente tem taxas individuais, que são as que cada delegado paga. Então, se a gente olha para essa parcela aqui do meio, essa coluna aqui do meio, né? Cada delegado tem essa taxa de $250 de participação na conferência. O educador que vai estar acompanhando, ou educadores, cada um paga essa taxa de $25. Caso o delegado vá participar, não como um debatedor, mas como junior staffer, que eu já explico para vocês o que é, mas essa posição administrativa do aluno ajudar a organizar a conferência, é esse valor de $175. E amenidades é porque todas as refeições de quando eles estiverem no hotel, a gente tem coffee breaks, que são esses lanches durante os debates, internet, todas as facilidades do hotel vão estar providas e entra nessa taxa de amenidades. Então, os debates são muito intensos, os alunos vão estar ali numa rotina mesmo de muito aprendizado, de muita dedicação de horas. Então, a gente quer garantir que vai ter comida lá para eles, todas as refeições, tudo assim, de forma que os alunos não precisem se preocupar mesmo. E a gente também faz perguntas sobre alergias, a gente garante que todo esse processo é feito com o maior cuidado possível. E tudo isso que eu disse entra nessa amenidades, né? Que é como se você estivesse pagando ali, depois da hospedagem, tudo que não está incluso na hospedagem, a gente já tenta garantir que as escolas vão estar com tudo certo antes da vinda. Para finalizar, já falando um pouquinho de documentos de viagem, né? Então, não precisa de visto Brasil-Colômbia, que é uma coisa fantástica. De acordo com as regras do hotel e da Colômbia, os menores de idade, que não estão com responsáveis legais, precisam daquela carta autenticada em cartório. A maioria dos países exige isso mesmo, de quando um menor está viajando, os pais vão no cartório, ambos assinam. Vai ter um formulário adicional que o hotel vai enviar para a gente vai prover para as escolas antes do check-in, aquele formulário de controle do hotel mesmo, de quem está chegando, com as informações básicas de cada um. Caso a escola ou o aluno queiram, nós podemos escrever uma carta para facilitar o pedido do visto, já que são muitos países, há alguns países que a Colômbia pede visto. Não é o caso do Brasil, coisa muito boa, mas existe sim uma coisa chamada cheque-mig, que é como se fosse o formulário da saúde da Colômbia, que a gente teve que preencher para a Anvisa. Você tem que pagar $29 vindo do Brasil. Vou mandar o link aqui, mas isso é algo que você faz ali bem mais perto da viagem e é algo que todo mundo tem que fazer para entrar, como se fosse você garantir que você está cumprindo os requerimentos do país ali, você preenche esse formulário do governo da Colômbia, que é para você entrar no voo. Show? E a última informação mesmo, essa questão de Junior Co-Chairs, né? Então, vamos supor que algum aluno do Galois já esteja assim, já tenha participado desses debates e agora ele quer tomar uma posição de liderança no comitê, e aí ele pode ser o que a gente chama de Junior Co-Chairs. Como no caso do Brasil, a gente não tem escolas que participaram há anos já, né?
Mas o que acontece é que nos outros países, por exemplo, quem é Junior Co-Chair já participou do ASIA 2, 3, 4 vezes, o mesmo aluno. E agora ele quer continuar participando, só que ele participa com uma função administrativa, ele já entendeu como tudo funciona. E aí ele ajuda a moderar, auxilia a montar as crises do comitê, tarefas administrativas, ele ajuda a controlar a lista de oradores, a manutenção do tempo de fala, né? E por aí vai. E, enfim, como que funciona a aplicação para ser Junior Co-Chair? Então, você envia toda a aplicação como se você fosse ser um delegado, inclua as suas preferências de comitê como se você fosse debater, e vai ter um formulário adicional se você quiser. Por quê? Porque não há garantia que você será escolhido como Junior Co-Chair, né? Que é um processo de aplicação. Então, a gente já garante que, mesmo que o delegado não vai ser escolhido para Junior Co-Chair, a gente vai enviar as preferências do comitê e, de toda forma, ele vai poder debater, participar, caso não seja escolhido para ser essa função administrativa. O que muda é que, se ele for aceito para a função administrativa, a taxa diminui ali, né? De participação como delegado, mas, de toda forma, o formulário é igual. Se você quer ser Junior Co-Chair, faça o formulário de aplicação normal, diga quais são as suas preferências de comitê e envie um formulário adicional. Caso escolhido, aí show de bola. Caso não, tranquilo também, vai continuar com as suas preferências de comitê. Então, esse era um pouquinho das informações que nós tínhamos, né? Vai ficar muito feliz aqui de responder todas e quaisquer perguntas. Esse aqui é o e-mail da presidência do ASIA, do Mian, que é da Espanha. Mas eu vou colocar aqui no chat também o meu e-mail e o e-mail da Natália. A Natália é responsável por recrutamento, então ela que está fazendo todo o contato com escolas. E eu estou trabalhando juntamente com os diretores de comitê, a gente preparando o conteúdo mesmo dos debates, que tá bem especial, tá bem legal mesmo. É isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês.